Graças a paz, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar nosso programa através de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. Pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, agora no mês de outubro, no dia 31, especialmente, estamos comemorando mais um ano da Reforma Protestante. Então eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo fazendo a seguinte pergunta. Martinho Lutero, ele desejava dividir a igreja? Boa noite, Douglas, a você que está nos acompanhando de casa, que a bendita graça de Cristo esteja sobre sua vida. Essa é uma data importante para nós relembrarmos a nossa origem, relembrarmos o porquê estamos aqui e como tudo isso aconteceu. A maneira mais comum de se retratar a Reforma Protestante é que foi uma divisão política, é que foi uma divisão religiosa, e é verdade, a divisão religiosa de fato ocorreu, mas o que se diz também é que foi o motivo de rebelia. Então, Martinho Lutero intencionava ser o líder da igreja, queria muito ser o papa da igreja, não conseguiu. Aí ele queria poder dentro da igreja, mas não tinha. E por causa de questões culturais, a questão econômica, política, surgiu a Reforma Protestante. Na verdade, nós cremos que a Reforma Protestante ela não foi um movimento político, não foi uma pretensão pessoal de poder, mas na verdade foi um retorno às Escrituras. Por isso que a Reforma Protestante, que aconteceu, tem seu início em 1517, lá na Alemanha, no momento que Martinho Lutero afixa ali na Catedral de Wittenberg as 95 teses, lá ele expõe a razão pela qual ele estava questionando algumas atitudes da igreja. E aí nós vamos, mais uma vez, recorrer à Bíblia Sagrada e lemos um texto que se tornou um dos textos principais, inclusive, do movimento da Reforma Protestante, que foi Romanos 1, verso de número 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse foi um dos textos que Martinho Lutero mais se utilizou e foi como que um texto base da defesa da sua fé. O que acontecia era que a Igreja Católica, depois do ano, ou a Igreja Cristã, melhor dizendo, só havia uma igreja, na Igreja Primitiva, depois do ano 303, com a ascensão de Constantino ao poder e com a maneira como Constantino enxergou os cristãos diferente do que até então vinha sendo visto, né? Todos os imperadores que passaram por Roma foram imperadores carrascos, que perseguiram os cristãos, que mataram os cristãos, que condenavam os cristãos a crimes que eles não cometeram. Constantino sobe ao poder, e quando Constantino sobe ao poder, ele se apieda dos cristãos. E com isso ele dá maior liberdade aos cristãos. 70 anos depois, em um concílio de Tessalônica, houve então uma nota, um tipo de decisão, como que cristianizando o Império Romano, de maneira que todos os moradores ali, todos os cidadãos, se tornavam livremente cristãos. Então, além da liberdade religiosa que Constantino começou a dar e a proteção aos cristãos, agora houve essa entrada na igreja cristã em massa, tanto pela liberdade, como pelo fato de ser a igreja que agora o imperador estava participando. Isso foi muito ruim. Em que sentido? A liberdade cristã foi excelente, a liberdade dos cristãos da morte por causa da sua fé foi excelente, porém isso acabou trazendo para a igreja uma variada mescla de pessoas que não deveriam estar ali. Por que não deveriam estar ali? Acontece que muitas pessoas começaram a ser batizadas e serem recebidas como membros das igrejas da época, sem terem uma fé de fato bem fundamentada. Com isso, aconteceu que o misticismo começou a entrar na igreja, pessoas que não eram verdadeiramente convertidas a fazerem parte do dia a dia da igreja, e culturas mundanas, ideias seculares começaram a fazer parte, inclusive, do corpo central da igreja, até mesmo da sua liderança. Do ano 303 em diante,
o que nós encontramos, na verdade, é um declínio da fé. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso aconteceu durante muito tempo. Então, a igreja aos poucos foi aderindo a coisas e a rituais que em nada encontravam uma base bíblica. Então foi celebrado missa, então foi feita oração pelos mortos, então foi introduzido terço, foi introduzido imagens, foi introduzido a questões diversas como a questão de oração pelos mortos, né? O purgatório, tentando lembrar aqui da expressão, da palavra certa, a doutrina do purgatório. Inúmeras coisas foram sendo introduzidas pouco a pouco na igreja, e isso foi gerando no coração daqueles que verdadeiramente eram crentes, né, uma revolta. Só que Martinho Lutero normalmente é a pessoa mais citada nesse período da Reforma Protestante. Porém, Martinho Lutero foi aquilo que eu chamo de a cereja do bolo. Mas antes dele, muitos outros pré-reformadores trabalharam de maneira muito intensa para tentar combater esse movimento dentro da igreja. Muitos se levantaram contra isso e foram mortos. Muitos se levantaram contra a idolatria que estava dominando a igreja, contra o poder da igreja, contra as indulgências que na Idade Média se levantaram de maneira muito forte, contra tudo que estava acontecendo de errado, confrontando, clamando para que a Bíblia voltasse à centralidade da igreja, não às tradições, mas foram calados e foram mortos. Foi quando então, em 1517, Martinho Lutero afixa ali na porta da capela central da Catedral de Wittenberg as 95 teses, e aí acontece uma grande revolução, porque é naquele momento em que ele expõe, né, as vísceras que a igreja estava vivendo, como que a igreja estava se comportando diante da palavra, é que isso tem uma repercussão maior. A partir daí, então, começa o que nós conhecemos hoje como movimento da Reforma Protestante. Eu não quero entrar muito na parte histórica, eu quero apenas elucidar um pouquinho, um pequeno trecho dessa história, para dizer àqueles que nos assistem, que nos ouvem, o seguinte: a razão pela qual Martinho Lutero, né, trouxe à tona e expôs essas 95 teses, não era para dividir a igreja, não era para formar uma nova religião, mas era para que a sua igreja voltasse à base, à origem, voltasse às escrituras. Infelizmente não foi isso que aconteceu. E por causa do não acolhimento desses questionamentos e tudo mais, houve de fato uma grande cisão na igreja. E daí em diante houve uma separação da igreja protestante para a igreja que agora passaria a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse é um pouquinho, assim, muito resumido, muito limitado, é claro, do que aconteceu. A história é muito mais complexa, muito mais ampla, mas nos revela o aspecto de que havia uma necessidade de volta às escrituras urgente. A Bíblia não era mais pregada, a Bíblia não era mais exposta, as tradições, as culturas, os costumes, os rituais tomaram lugar do culto. A veneração, a adoração, a adesão a ídolos deixaram que a Bíblia fosse escanteada, e isso ganhou a centralidade do culto. Então eis a razão pela qual a Reforma Protestante ela aconteceu, não com o propósito de dividir a igreja, mas com o propósito de purificá-la, de santificá-la, de fazê-la voltar à sua base, à sua origem, à palavra de Deus. Infelizmente, como não houve esse acolhimento, nós tivemos essa cisão. Porém, algo nós devemos lembrar: Deus é soberano sobre a história, Deus ele realiza a sua vontade, Deus tem a igreja nas palmas de sua mão. A Bíblia diz isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E foi isso que aconteceu. A igreja estava sucumbindo na idolatria, no paganismo, em práticas que em nada agradam ao Senhor, mas Deus graciosamente levantou Martinho Lutero como de fato alguém usado por Deus, juntamente com outros irmãos, é claro, para trazerem de volta a palavra, para trazerem de volta, resgatar as doutrinas principais da palavra de Deus, e hoje nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor. O senhor falou bem sobre essa posição de Martinho Lutero em trazer novamente a igreja para escrituras. Pastor, eu queria saber, nos tempos de hoje, qual a lição que a Reforma Protestante traz para nós? Eu tenho certeza que, assim como em 1517 a igreja estava tão distante do evangelho que precisou haver, né, essa publicação dessas 95 teses e esse grande movimento que revolucionou, que alcançou a Europa, nós precisamos hoje voltar com urgência às Sagradas Escrituras.
Hoje nós já temos a separação da igreja protestante da igreja católica, porém, nós temos na igreja protestante, na igreja evangélica, muitas novas denominações que infelizmente aderiram a movimentos que são estranhos à Bíblia Sagrada, que são alheios à nossa fé. De modo que nós precisamos urgentemente, voltarmos à base da palavra de Deus, aos princípios das Sagradas Escrituras e trazermos a Bíblia à centralidade. A Bíblia é o centro da igreja, a palavra de Deus é o que alimenta a igreja, é o que fundamenta a igreja. E infelizmente hoje nós temos acompanhado aí um evangelicalismo novo, que é recheado de cura, de milagre, de prosperidade, de promessas, de bem-estar, mas que é vazio de Bíblia. E a igreja, ela não é sustentada, ela não é guiada, ela não é orientada por movimentos, por novidades, por promessas, por prosperidade. A igreja, ela é sustentada, alimentada e orientada, edificada pela palavra de Deus. De modo que nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras. A Bíblia já nos alertou a respeito disso, o próprio Cristo nos adverte que nos últimos dias surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos lobos enganadores vestidos de peles de ovelha. Nós estamos vendo isso. O crescimento exponencial dos evangélicos, porém, uma mudança muito pequena no quesito de caráter, de moral, de princípios e de convicção de fé. Muito semelhante ao que aconteceu na época em que Constantino aderiu ao Evangelho, aderiu à igreja e fez com que a perseguição cessasse. Muita gente aderiu à igreja, muita gente veio para a igreja, muita gente foi convencida de que estar na igreja era bom, mas não foram convertidas ao Evangelho. Hoje nós temos visto isso, pessoas que aderiram à fé, abraçaram a religião, abraçaram o evangelho, porém não foram transformadas, impactadas, não foram verdadeiramente convertidas. Podem até ter sido convencidas de que a igreja é o melhor lugar, mas não foram convertidas ao Senhor. E o problema disso é que não há mudança de vida, não há transformação, não há evangelho na veia, como costumamos falar, para que haja uma mudança na sociedade, na família, no trabalho, na educação. Então, nós precisamos voltar urgentemente às Sagradas Escrituras, reafirmando que a palavra de Deus ela deve ser o centro da igreja e qualquer outra coisa que tire a centralidade da palavra deve sair de cena para que a palavra sobressaia. Amém, pastor. Então, estamos encerrando mais um programa, Mensagem da Cruz. E eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando através do YouTube e também através da rádio, para que venha para estarmos juntos aqui adorando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Então nós temos às quartas-feiras o nosso culto de oração e doutrina às 19h30. No domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical às 9h30. E à noite nós temos o nosso culto público de adoração ao Senhor às 18h30. Então venha, Senhor, vocês é o nosso convidado. Então gostaria nesse momento de convidar o pastor para estar encerrando nosso programa por meio de uma oração. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por esse momento, por mais um instante, refletindo em tua palavra e um pouquinho na história da igreja. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, abra o nosso entendimento e traga, ó Deus, a claridade, a clareza, a iluminação do teu Santo Espírito àqueles que estão, ó Deus, ainda cegos e iludidos por aquilo que não vem do Senhor, da tua santa palavra, por falsas promessas, numa fé que não condiz com aquilo que a Escritura expõe. Liberta, Senhor, aqueles que estão em meio à idolatria, aqueles que estão em meio a promessas vazias de igrejas que não pregam a tua palavra, e de fato possamos voltar ao Evangelho, à palavra, Evangelho puro e simples, e que possamos viver uma vida para a glória do Senhor, sabendo que o justo viverá por fé. E é por nossa fé em Ti, nossa fé em Cristo, pela obra dele na cruz do Calvário, que nós depositamos a nossa confiança e cremos que o Senhor ouvirá a nossa oração e nos receberá na glória. Nós oramos assim e clamamos por cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém e amém.